Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Aqui. A Bíblia ela possui em toda a sua extensão passagens que mostram a lei da causa e efeito, e explicitamente claras e de fácil compreensão. Vamos dar um exemplo, vamos começar pelo Gênesis, capítulo 9, onde diz: quem derrama o sangue do homem? Pelo homem terá seu sangue derramado, pois a imagem de Deus o homem foi feito. Então se escreva aqui e vamos lá. Vamos ver que essa passagem ela demonstra a justiça aplicada para aqueles que transgridem a lei divina. Não há aqui uma punição, mas uma colheita que fatalmente terá aquele que transgride a lei. Vamos ver que assim o olho por olho, dente por dente, quando visto sobre a ótica da reencarnação, ela fica mais compreensível, se bem que não seja uma colheita fatalista e obrigatória. Assim, o que parece ser algo muito drástico não passa da infalível lei da semeadura e da colheita. Isso nós vimos muito no Evangelho de Jesus. Vejamos na sequência outras passagens que ratificam esses princípios da semeadura e da colheita, segundo a obra de cada um. Em Deuteronômio, no capítulo 7, lá no versículo 9 e 10, está escrito assim: saberás, portanto, que Yahvé teu Deus é o único Deus, o Deus fiel que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam e observam seus mandamentos. Mas é também o que retribui pessoalmente aos que o odeiam. Faz com que pereça sem demora aquele que o odeia, retribuindo-lhe pessoalmente. Êxodo 21, versículo 12. Quem ferir o outro e causar a sua morte será morto. E no próprio Êxodo 21, se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de aborto, sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher e pagará o que os árbitros determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Vejam que é uma lei puramente material e usada para um povo ainda rude e grosseiro. No entanto, está de pleno acordo com os princípios da lei de causa e efeito, sedimentada na reencarnação, e do que recomenda o próprio Cristo no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 25 e 26, ele diz: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não subirás enquanto não pagares o último centavo. Vamos ver também Deuteronômio capítulo 5, onde Deus sanciona a iniquidade na terceira e na quarta geração. Aqui entenda a geração como reencarnação. No livro de Obadias, que só tem um capítulo no versículo 15, nós lemos o seguinte: porque está próximo o dia de Yahvé, sobre todas as nações. Como fizeste, assim te será feito. Teus atos recairão sobre tua cabeça. E em Jó 34:11 nós temos: ele retribui ao homem segundo suas obras e dá a cada um conforme o seu proceder. Também vamos ver lá no Salmo 28,
Dá-lhes Yahvé conforme suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Paga-lhes o devido salário. E no Salmo 31, no versículo 24, diz assim: Amai a Yahvé, seus fiéis todos. Yahvé preserva os leais, mas retribui com usura ao que age com soberba. E no Salmo 62 nós temos: E a ti, Senhor, pertence o amor, pois tu devolves a cada um conforme as suas obras. Veja que nós temos várias passagens na Bíblia falando da causa e efeito. São várias. A causa e efeito nada mais é do que um sujeito à reencarnação. Lá em Provérbios 24 diz: Pois se disseres, eis que nada soubemos. Aquele que pensa, os corações não entenderá? Não saberá aquele que se formou? Ele devolverá ao homem conforme a sua obra? Então existem várias passagens para nós meditarmos. Mas nós temos que ler, não literalmente, mas com um espírito, para entendermos aquilo que nos é dito, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Isaías falou: Mas ai do ímpio, do homem mau, porque será tratado de acordo com as suas obras. E lá em Jeremias também, 31, nesses dias já não se dirá: os pais comeram frutas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá por sua própria falta. Todo homem que tenha comido frutas verdes terá seus próprios dentes embotados. Querem ver Lamentações também, capítulo 3? Retribui-lhes Yahvé segundo a obra de suas mãos. Estas são as principais passagens que salientam a lei da causa e efeito. E vamos ver a sua sequência lógica, prosseguindo através lá do Novo Testamento, então. Em Mateus, no capítulo 7, Cristo faz duas recomendações que resumem tudo o que necessitamos para o nosso progresso espiritual. E vejam que ambas representam plenamente a lei de causa e efeito. A primeira afirma: do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medido. E numa segunda, no versículo 12 do capítulo 7, diz que tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Veja que esta é a Torá e os profetas. Este é o princípio dos ensinamentos de Hilel, sábio judeu. E como vemos, né, ele representa a lei da ação e reação, como alguns chamam de karma. E em Mateus 25 nós temos a colheita final de todos os nossos atos, mostrado pelo Cristo, que devendo ser este o texto de maior reflexão para todos nós. Lembramos aqui que são as obras o que realmente conta. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse no reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes. Nu e me vestistes. Estava na prisão e viestes a mim. Perguntar-lhe-ão os justos: Senhor,
Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Aqui está o que prega a doutrina espírita, resumindo tudo: que fora da caridade não há salvação. Em Mateus 26, Jesus esclarece e orienta Pedro nos seguintes termos, onde ele diz: embainha a tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Aqui se encontra o princípio da ação e reação, causa e efeito, semeadura e colheita, que foi tão propagados pela doutrina espírita. Quando os homens descobrirem que todo bem ou todo mal que praticarem será acolhido por eles mesmos, vejam que o mundo mudará. E Jesus conhecia o princípio do karma e da reencarnação. E ele sabia que aqueles que ali se encontravam, eles colheriam seus próprios frutos. E essa colheita poderia ocorrer nesta ou em outra reencarnação. Não precisaria da intervenção de Pedro, da reencarnação. Não precisaria do próprio Pedro, onde ele diz: eis porque a sabedoria de Deus disse: eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas que foi derramado desde a criação do mundo. Do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. Sim, digo-vos, serão pedidas contas a essa geração. Veja que o Cristo está falando do princípio kármico de ação, reação, causa e efeito, ou da colheita, de semear e colher. É claro que ele está falando da colheita através da reencarnação. Pois, como nós já vimos, não poderia o Cristo se opor ao Êxodo e a Ezequiel. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.